tarde. É um gosto enorme estar aqui. Parece-me que a última vez que estive aqui foi para aí há 300 anos. É um gosto enorme estar aqui. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado à Câmara. Pediram que resumisse um bocadinho uma série de coisas sobre o Abade de Jazente. É sempre um gosto voltar ao Abade de Jazente. Eu acho que a melhor maneira de resumir o meu tópico seria dizer que vou falar brevemente do comunismo primitivo no Concelho de Amarante. Eu estou consciente que a ocasião requer que eu fale do Abade de Jazente e talvez um pouco de poesia. Felizmente o Abade de Jazente passou a maior parte da sua vida no Concelho de Amarante e, portanto, eu vou tentar fazer as duas coisas. É uma verdade universalmente aceita que um poeta ou está na cidade ou está no campo. Pode naturalmente não gostar do sítio onde está. Alberto Caeiro imaginou-se exilado numa cidade genérica e Alexandre Herculano imaginou-se exilado em Valdelobos. Seja como for, a poesia foi às vezes uma atividade urbana, pensem em Álvaro de Campos a elogiar as grandes cidades, e outras vezes foi uma atividade campestre, pensem no entusiasmo de Virgílio a falar de ganadaria no livro terceiro das Geórgicas. E existem ainda alguns casos de marinharia, mas não vale a pena falar deles. Ora, a poesia foi também muitas vezes a expressão da ideia de que o campo é o sítio onde devíamos todos estar. Pensem em Álvaro de Campos a falar do campo, e da ideia de que as cidades são o sítio para onde todos devíamos ir. Pensem nas três irmãs da peça de Chekhov a pensar em mudar-se para Moscovo. Ora, a boa notícia é que o Abade de Jazente não cabe em nenhuma destas categorias. Pelo contrário, na maior parte dos seus poemas sobre o assunto, mostra um horror intenso, embora de tipo diferente, ao campo e à cidade. O seu lema poderia ser muito bem: nem cidade, nem serras. As cidades parecem ter sido, à primeira vista, uma ocasião de divertimentos e de folguedos, mas na realidade estava a pensar no Porto, que não é uma cidade muito grande e que tinha na altura um bispo muito divertido. Em casa desse bispo, o Abade de Jazente escreveu, ensaiou óperas, peças de teatro e brinquedos, como se dizia na altura, e escreveu versos. E fala sempre com apreço desses tempos. Lisboa, porém, era outra coisa. Por um lado, não havia lá nenhum bispo conhecido, e por outro, era uma cidade atreita a terremotos. Ora, o Abade de Jazente deu muita importância ao terremoto de 1755. Tinha medo de terremotos, é um medo que todos nós partilhamos e que não é preciso sublinhar. No campo, como alguém escreveu, não há terremotos, ou pelo menos é mais difícil dar por eles. Pareceria então que o Abade de Jazente, realizado uma análise custo-benefício, teria preferido ficar no campo. Ora, acontece que o medo que ele tem das cidades só é comparável ao horror que tem pelo campo. A vida do campo foi para ele sempre uma enorme maçadoria. Ao contrário de Alexandre Herculano, embora como ele tenha sido lavrador, em nenhum momento se sentiu realmente tentado pela lavoura. Não teve palavras meigas para com a sua paróquia e só admirou a então Vila de Amarante porque, comparada com a sua paróquia, se parecia mais com o Porto. E só admirou o Porto porque não se parecia com o campo. Ora, o Abade de Jazente passou a maior parte da sua vida ativa na paróquia de Jazente e é justificadamente conhecido, Paulino é justificadamente conhecido como Abade de Jazente. Não parece absurdo suspeitar que se deva ter aborrecido de morte durante quase toda a sua vida. Ora, como a maior parte dos seus versos terá sido também escrita durante a sua vida paroquial ativa, para ele a poesia seria uma coisa que fazia ou que fez quando estava muito aborrecido. Nossa ideia normal sobre poesia não é a ideia de uma coisa que se faz quando se está aborrecido. As sondagens junto de poetas revelam sempre que eles acham que têm uma missão a qual os seus estados de espírito são alheios. Por exemplo, refletir a condição humana ou salvar o Serviço Nacional de Saúde. Ou então que têm estados de espírito que lhes fazem esquecer os incómodos da condição humana ou do Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, estar muito apaixonado ou estar desavindo consigo próprio. Ora, para o Abade de Jazente, a poesia é simplesmente uma maneira de mitigar o horror de quem vive no campo. É um passatempo e é um entretenimento. Pode parecer que esta ideia de poesia está abaixo da dignidade que normalmente achamos que a poesia tem. Mas não se percebe bem a razão porque é que ajudar a passar o tempo é uma noção menos digna que a tarefa de refletir a condição humana ou falar da nossa vida privada.
Muita da poesia do Abade Jazente não tem nenhum objetivo especial, a não ser talvez aliviar o horror do campo. Aquela que para mim é a sua melhor obra é esta longa controvérsia com um amigo que vivia talvez no Porto, Teodoro de Sá Coutinho, Camilo chama-lhe Teodoro de Sá Coutinho de Azevedo, e nós não temos grandes informações sobre o que faria este amigo, mas não será arriscado supor que talvez também não fizesse grande coisa. A controvérsia são, no total, 54 sonetos escritos pelos dois romances em decassílabos, um com 84 versos seguido de uma área de 8 versos e outro com 160 versos seguido de um soneto. Isto são quase as obras completas de alguém. E a isto se segue uma sílva de 166 versos escrita em resposta por Teodoro de Sá. Como os poemas foram escritos ao desafio, imaginamos sem dificuldade aquilo a que um poeta francês chamaria mais tarde os ócios do correio, a espera interminável pela chegada à jazente das respostas de Teodoro. O Abade, aliás, tinha vários correspondentes desses, um dos quais o Abade também, mas ao pé de Guimarães. Ora, a ideia de que a poesia é uma coisa que se faz quando se está amassado parece incompatível com a ideia de que a poesia é uma vocação e, sobretudo, uma profissão. Aliviar o aborrecimento não requer um horário de trabalho e não será bem aquilo a que chamamos um trabalho. Tirando as suas obrigações pastorais, que entenderia com flexibilidade, mas que requereriam missas a horas certas, enterros, casamentos e batizados, sendo que em Jazente não havia muita gente para morrer, ser batizado ou para se casar. Em 1758 havia 159 pessoas e em 2011 havia 542. Portanto, tirando estas obrigações, o Abade não tinha realmente grande coisa para fazer. A poesia era, portanto, uma coisa que o Abade fazia quando não tinha grande coisa para fazer. Não temos razão para pensar que fosse a única ou sequer a principal dessas coisas. Caçar, pescar, acalmar brigas de terceiros, comer, ler, beber, são várias vezes referidos com gosto. Fazer versos deve ser visto, no caso do Abade, como contíguo a muitas outras coisas que ele fazia. Hoje cacei 2 perdizes, diz ele por vezes num poema, mas poderia também ter dito, embora não num poema, hoje escrevi 2 sonetos ou hoje batizei 2 crianças. Não nos passaria atualmente pela cabeça definir uma pessoa por tudo aquilo de que se ocupa. As pessoas apresentam-se quase sempre umas às outras como profissionais, como engenheiros ou ativistas ou vendedores de automóveis. E mesmo quando se apresentam como transgênero ou como cidadãos ou como vítimas, fazem como se tivessem tirado um curso. Raramente, porém, se apresentam como fazedores de camas ou calçadores de meias ou sobrinhos dedicados ou apreciadores de trovoadas. Assim, ao Abade Jazente não lhe passaria pela cabeça definir-se como caçador ou como pescador, e quase de certeza não lhe passaria pela cabeça definir-se como poeta. A nós também não nos passa pela cabeça defini-lo como caçador ou pescador. Então por que é que nos passa pela cabeça defini-lo como poeta? Karl Marx notou que no princípio do século XIX as pessoas tinham, vou citar, um círculo particular de atividade a que eram forçadas e de que não se podiam evadir. E depois observou Marx: é-se caçador, pescador, pastor ou crítico, e tem de se continuar a sê-lo se não se quiser perder o sustento. Fim de citação. A vida cotidiana, concluía, parecia ser marcada por aquilo a que Adam Smith, que é um contemporâneo quase exato do Abade Jazente, tinha chamado divisão de trabalho. Há uma relação entre vivermos num mundo em que existe divisão de trabalho e definirmos como profissionais. O Abade, porém, não vivia nesse mundo, ou pelo menos na altura em que viveu, não havia em Jazente grandes divisões de trabalho. E, aliás, para o Abade também não havia grande trabalho. A um mundo sem divisão de trabalho, Marx chamou sociedade comunista. Imaginava que no futuro toda a gente viveria mais ou menos como o Abade vivia em Jazente. Toda a gente poderia, vou citar de Marx, caçar de manhã, pescar depois do almoço, conduzir gado à tarde, criticar depois de jantar, sem se tornar caçador, pescador, pastor ou crítico. Marx enganou-se, como muitas vezes nos acontece, enganou-se sobre o futuro, mas não se enganou completamente sobre o passado. Embora esse passado tivesse chamado, por vezes com condescendência, comunismo primitivo. Há assim uma relação entre o tipo de poeta que o Abade Jazente foi e aquilo que chamei há bocadinho o comunismo primitivo no Conselho de Amarante. E a relação é:
O abade Jazente não se definiu como poeta. Ser poeta não correspondia para ele a uma profissão e também não correspondia a uma ocupação porque sonhasse definir-se. Não seria, naturalmente, caso único. Por essa província haveria muitos mais que se aborreciam de morte e faziam versos. Mas se perguntássemos a alguém dessa altura qual era a função da poesia na sociedade, ou a utilidade ou o propósito da atividade a que os poetas se dedicavam, quase com certeza não saberia o que responder. O conceito de trabalho reconhecível de um poeta não fazia sentido, e por isso não fazia sentido para quase ninguém relacionar o poeta com aquilo a que Marx chama um círculo particular de atividade. Ora, a escassa crítica que se preocupou com o abade Jazente preocupou-se, até esta tarde, quero dizer, preocupou-se muitas vezes em saber se ele teria sido um verdadeiro abade. Entreviu lapsos práticos na sua vida e nem sempre andou convencida de que as senhoras por quem o abade mostrara interesse fossem inteiramente ficcionais. Podia, no entanto, ter-se preocupado mais em saber se o abade teria sido um poeta no sentido moderno do termo. Não foi. O primeiro poeta português no sentido moderno do termo foi talvez Bocage, que viveu um bocadinho depois. Apesar de uma carreira inicial na Marinha, que prosseguiu, aliás, sem sinal de afeição pelo elemento líquido, e mais um bocadinho mais como a atividade eclesiástica de um abade em Jazente, Bocage transformou-se num poeta reconhecível, de quem muitas pessoas contavam anedotas, a quem pediam versos e, aliás, pagavam para os fazer. Por alguma razão, associamos uma imagem definida a Bocage. Foi, se calhar, o primeiro poeta português a ter uma imagem definida. Camões só adquiriu uma imagem estável no fim do século XIX. Hoje é difícil para nós imaginarmos isto. Mas não temos nenhuma imagem definida do abade Jazente, a não ser a sua descrição ficcional num romance assim do século XIX. Em rigor, até muito mais tarde, não ocorreria a maior parte dos poetas definirem-se como poetas, como a maior parte de nós ocorre definirmos como engenheiros, ou ativistas, ou vendedores de automóveis. Quantos poetas contemporâneos hesitam ainda em definir-se como poetas? E quantos grandes poetas contemporâneos ainda o conseguem fazer? Provavelmente poucos, ou mesmo nenhum. Quando em 1975 se reuniu pela primeira vez em liberdade um congresso de escritores em Portugal, quase toda a atividade intelectual dos congressistas consistiu em reclamarem para si os benefícios de uma profissão, com segurança social, férias pagas e caderno de encargos. E também inventaram uma descrição daquilo em que o seu trabalho consistia. Escrever, afirmaram na altura, é lutar. Mas, bem entendido, estavam a usar a palavra lutar num sentido muito pouco específico. É o sentido em que hoje as pessoas, sobretudo em meios urbanos, acham que a sua atividade principal na vida consiste em lutar. Escrever, para os escritores de 1975, como para os de 1775, nunca foi, porém, realmente lutar num sentido castrense ou mesmo num sentido greco-romano. Mas o mais importante é que estas definições profissionais da poesia explicam que quase não seja já possível um poeta ver-se a fazer versos em estrita contiguidade com ver-se a fazer sopa, a lavar os dentes, a visitar doentes ou a dar cambalhotas. A maior parte dos poetas profissionalizados dá hoje entrevistas a reclamar um mundo em que, nas palavras de Marx, a sociedade regula toda a produção. Ironicamente, tal seria um mundo em que, como explicou também Marx, não haveria lugar para poetas profissionalizados. As intimações desse mundo, e sobretudo os pronunciamentos sobre a poesia que geralmente nos vêm deste, fazem-nos considerar, portanto, uma luz muito mais favorável o comunismo primitivo no Conselho de Amarante. Muito obrigado.